Olá, sou Laércie Liber, terapeuta holística, mentora e fundadora do Instituto Laércie Liber. E hoje eu quero aqui trazer eh, um pouco sobre as terapias holísticas, né? Sobre a formação da terapia holística, um curso transformador, né? E que tem ajudado muitas pessoas, né, ao longo, dessa minha jornada a encontrar o seu propósito, né, encontrar o seu equilíbrio, sua prosperidade, né, e através das terapias, integrativas, holísticas, né. E se você sente, né, esse chamado, né, de ajudar pessoas, de se conectar, né, com o sagrado, viver a sua missão, o seu propósito, esse vídeo é para você. Então, é esse assunto que eu venho hoje trazendo aqui nesse nosso vídeo. O que é a terapia holística, né? Então a palavra, né, holística, ela vem do holos, né, que significa o todo, né. Então quando nós falamos em terapia holística, nós estamos, falando de cuidar de pessoas, né, de, cuidar da pessoa num todo, né, cuidar da pessoa, corpo, mente, né, emoção, espírito, né. Dentro desse olhar, né, a gente, trabalha dentro das terapias holísticas, né, então um olhar para as causas energéticas, emocionais, né, e que está por trás, né, de todos os sintomas, muitas vezes físicos, né. Então ajudar as pessoas a encontrar, né, o seu equilíbrio, né, e essa é a visão que cada vez mais ela é procurada, dentro das terapias, porque as pessoas elas estão entendendo que muitas vezes, a doença ela só está ali, né, mostrando, trazendo, né, alguma coisa à tona, né. Então a gente dentro da visão sistêmica, a gente fala que a doença, o desconforto ou a dor, né, ela vem, né, a serviço de algo maior, né. Então a gente usa muito isso e com certeza tudo, né, qualquer desconforto ele vem, né, nos mostrar algo. Nosso corpo ele é perfeito, né, e quando ele começa a ter as dores, ele está nos mostrando algo, né. Então, para quem é essa formação, né, em terapia holística, né? Então, essa formação, ela é para pessoas que sentem assim no coração o chamado de ajudar os outros, né? Mesmo que ainda, né, não saiba aonde começar, né? Então, dentro, dessa proposta, dessa formação, a gente sempre traz, né, que é para quem busca autoconhecimento, né? Porque o que que a gente, né, assim, traz muito forte, né, nesse meu método, né, dessa formação, que a pessoa se torne o seu próprio terapeuta, né. Então a gente, em primeiro lugar, a gente traz a cura, né, para si próprio, né, antes de curar o outro, né. Porque isso também é uma coisa, assim, que eu vejo que a gente, precisa ampliar e entender, porque tu não pode, eh levar para o outro aquilo que você ainda não, né, trouxe para ti mesmo, né. Então mesmo que a pessoa nunca tenha trabalhado, né, com as terapias holísticas, essa formação ela começa do zero, né. Então é uma formação, completa, onde a pessoa sai habilitada para aplicar, né, as terapias holísticas. Claro que cada pessoa vai ter o seu jeito, né, de escolher o que que ela quer aplicar, mas cada técnica ela é passada, né, passo a passo, para que a pessoa realmente traz, né, vivencia isso, né,
na sua vida, né, no seu dia a dia, para daí poder trazer para o outro, né. Então os benefícios e as transformações, né, são muito lindos durante, né, essa formação, né, porque muitas alunas, né, elas realmente relatam, né, as transformações, assim, que acontecem ao longo, né, dessa jornada, né, porque essa formação, ela não é apenas aprender técnicas, né, não é sobre, despertar o terapeuta que já existe dentro de você, né. A gente, traz, assim, muito mais do que isso, né, porque o terapeuta, hoje, né, a gente diz que ele precisa, entender que, pra tu trazer para o outro, tu tem que ter essa clareza interna, né, e ver qual é realmente a missão, né, de cada um, né. Então alguns benefícios, né, que eu vejo, assim, que traz, né, para cada, né, aluno, terapeuta, né, muitos buscam para autoconhecimento, né, traz realmente um equilíbrio emocional, energético muito grande. Ele aumenta a nossa intuição, a nossa sensibilidade espiritual, né, e ele traz muita clareza. Qual é meu propósito, né? O que que eu vim fazer, né, nessa encarnação, né? Então a possibilidade real, né, de transformar isso tudo em uma profissão, né. E essa é, assim, uma das maiores transformações, porque é tão bonito, a gente vê, a cada módulo, o quanto a pessoa ela vai se transformando, né. Então toda essa estrutura dessa formação, ela foi, assim, dividida, então, em módulos, né, então cada módulo, ele vai abordando, assim, o ser humano em várias dimensões, né. Então a gente traz, assim, a ética, né, do terapeuta. Em primeiro lugar, né, a pessoa tem que deixar claro, né, que ela quer ser um terapeuta ou ela quer ser o seu próprio terapeuta, né. Então a gente traz, assim, toda uma visão, né, de um todo, né, em todos os módulos. A gente fala, né, traz toda a formação do Reiki, o nível 1, 2, 3, vivencia ele, né. A gente faz sempre um dia de teoria e um dia de vivência, de prática, né. A gente também traz a cura quântica, né, que dá um complemento, né, com o reiki. A numerologia sistêmica, porque, gente, a numerologia, ela traz o livro da sua vida. Ela traz uma clareza sobre, né, a minha vida, quais são meus ciclos, né, quais são minhas potências, quais são minhas dificuldades, os meus planos de expressão, o que que eu tenho de melhor, o que que eu ainda preciso, né, equilibrar, né. Então o curso da numerologia sistêmica é um curso, assim, que traz uma clareza muito grande, né, para o próprio aluno. A radiestesia, né, a gente pode, né, usar ela em quase todos os atendimentos, né. Qualquer dúvida que tu tenha, uso esse floral, usa aquele, usa a radiestesia, vai lá pendular, vai perguntar, né. Todo um estudo sobre os chakras, né, inclusive, né, o chakra humeral que poucos, né, falam, né, que é o nosso oitavo chakra que a gente diz, né. Eh, Tem os florais, né, de Minas, né, que a gente, né, ensina também nessa formação.
o curso de limpeza e harmonização de ambientes, geobiologia, que é uma ferramenta linda, maravilhosa, a geobiologia espiritual, porque às vezes a gente precisa ir para uma ferramenta um pouco mais profunda, né, para auxiliar, né, a pessoa, seja uma geobiologia pessoal, seja uma ambiental, ou de carro, seja de que for, né. Nós temos também uma aula, falando sobre espiritualidade e prosperidade, né, com, técnicas, da visão sistêmica, né. As ervas medicinais, o uso das plantas em banhos, né, para quem quer trabalhar com spa, né, isso é uma coisa que nossa, eu uso muito, né, aqui no instituto, a gente tem, né, um espaço, né, para fazer um spa. Isso é uma coisa que, nossa, hoje eu vejo, assim, o quanto a procura ela é grande, né. Se hoje eu, Laércio, começasse lá do zero, eu montaria um lindo spa e ia trabalhar só com isso, gente, porque isso é uma coisa que é muito fácil de se vender, porque as pessoas procuram muito isso. E eu ensino passo a passo todas as técnicas de usar, né, no spa. Nós temos também o oráculo terapêutico, a visão sistêmica, a mesa radiônica de São Miguel Arcanjo. Então é uma formação bem completa, onde a gente fala de muitas, né, ferramentas, e cada ferramenta a gente vivencia, né, a gente, faz passar pelo nosso, né, corpo, né, porque eu sempre digo, a teoria ela é muito fácil, mas a vivência, quando tu deixa ela passar, quando tu vivencia, tu consegue trazer para o outro, né, essa sensação, né. Então o diferencial dessa formação, é isso, né, esse acolhimento, essa energia que colocamos, assim, em cada módulo, em cada etapa, né. Então aqui nós não apenas estudamos, né, mas a gente cria uma egrégora de luz, uma irmandade, uma expansão muito grande. Então é muito lindo a gente ver as turmas, né, o curso termina, né, que são 14, módulos, né, e na verdade, o da formação em terapia holística são 16 módulos, né. Então a gente vê os alunos saindo, né, desses 16 módulos, que dá 1 ano e tanto, né, não querendo parar, né, porque a gente cria, né, essa conexão, com, né, os colegas, então é muito bonito de ver, né, tudo o que eles compartilham entre eles, né. Então cada módulo, ele é uma vivência, ele é um processo de cura pessoal, né. Então é muito lindo isso, né, a formação, assim, a pessoa traz para ela, né, e depois é muito fácil passar para o outro, porque eu brinco sempre, né, com os meus alunos e digo que se só a teoria bastasse, né, a gente iria para o restaurante mais chique, mais caro, e a gente ia ler o cardápio, né, e ia embora. Não, não adianta, eu preciso comer, eu preciso sentir, eu preciso degustar, né, eu preciso me alimentar, né, para dizer que foi bom, né. Então eu sempre brinco com eles e dou esse exemplo, né, que não adianta tu só buscar teoria, né, se tu não vivencia, porque o que realmente faz, né, a transformação é essa vivência, né. Depois dessa vivência, sentar num círculo, conversar, trocar as ideias e ver como cada um sentiu, né, a técnica que foi aplicada, né. Então isso foi uma coisa, assim, que veio junto, assim, com um método que eu mesma, né, ao longo dos meus 25 anos fui desenvolvendo, né, e eu sempre digo, o que eu aprendi, que a cura vem,
pelo amor, né, e esse é o nome do meu método, a cura pelo amor, né. E é isso que eu trago, assim, para os meus alunos, né, muito amor, né, muito acolhimento, porque não tem como um terapeuta se colocar ou um professor se colocar numa altura e olhar os alunos de cima. Não, nós temos que, né, estar, né, de coração para coração, né. E aí todos se sentem muito à vontade e conseguem, aprender e compartilhar, né, porque eu já aprendi muito com os meus alunos e aprendo ainda, né, então eu sempre digo que isso é o mais lindo de tudo. Eu amo o que eu faço, porque todo dia eu aprendo com cada pessoa que eu atendo, né, seja através de um atendimento, de uma mentoria, de um curso, eu sempre, né, aprendo, porque eu me coloco nesse lugar de troca, né, então tem que existir troca, né, entre terapeuta, né, e o cliente tem que existir essa troca, né. E além disso, né, você terá também, acesso a um grupo no WhatsApp, né, vitalício, onde você pode tirar todas as suas dúvidas, né, e aprender, né, com os colegas. Essa troca também é muito bonita, né, que eu vejo, assim, eles fazendo entre eles, um atendendo o outro, e isso traz, assim, uma sintonia muito bonita entre eles, né. Então, esse é o diferencial, né, da formação em terapia holística aqui no nosso instituto, né. Então esse convite, sente no coração, se ele desperta, né, esse chamado, ele vibra em teu coração, né, então isso é um sinal, né, de que esse vídeo é para você, esse curso é para você, né. E a terapia holística, ela não é apenas, né, uma profissão, é um caminho da tua alma, e sempre eu me coloco muito, assim, né, à disposição, meus alunos sabem, né, às vezes já estão formados 1 ano, 2 anos, né, 3 anos, e eles vão, né, buscando de novo: "Ah, Laércio, eu posso reciclar isso, posso reciclar aquilo", sempre pode reciclar, né, então isso é o mais bonito, né. E no final dessa formação, né, você estará pronto, né, ou pronta para atender, né, conduzir processos de cura, né, e viver também, né, da sua missão, né, e do seu propósito. Porque, gente, muitos terapeutas hoje, não conseguem viver isso tudo eu também ensino, porque, gente, eu ao longo dos meus 30 anos, eu sempre vivi das terapias e posso agradecer a Deus, porque eu sempre, soube colocar o valor no meu trabalho. Isso são tudo coisas que a gente ensina em toda essa formação, porque muito terapeuta, ele não sabe colocar valor, mas isso também diz respeito ao interno, né, ao não merecimento, ao emocional. Então a gente faz todo um processo para que a pessoa saia desse curso convicta de que sim, ela está pronta, ela é merecedora, ela sabe colocar valor no seu trabalho, né, e possa sim viver das terapias. E graças a Deus eu vivo e vivo bem, né? Eu e toda a minha família, né? Porque meu esposo também é terapeuta, né? E meu filho é terapeuta, mas ele trabalha, né, com marketing digital, então ele trabalha praticamente só para terapeuta, né, trabalha para mim e para muitos outros terapeutas, né. Então a gente vive há muitos anos disso e graças a Deus é uma profissão e a gente pode sim viver de terapia e viver muito bem, né, é o que eu vivo, né, há tantos anos, né. Então, essa formação, né, ela é uma formação diferenciada, ela não é qualquer formação. Quando vocês conversam com os meus alunos e a gente vê, eles sabem dizer o diferencial. Então, se você sente, né, esse chamado, né, em seu coração, nos siga nas redes sociais, né, lá na descrição, né,
No Instagram vocês vão encontrar mais informações, né, sobre essa formação, né, ou se vocês querem tirar dúvidas, né, ou fazer a sua inscrição. Eu sempre marco uma reunião com cada pessoa, eu converso, eu vejo se a pessoa realmente, né, sente que, né, o chamado é esse. Eu sou muito verdadeira, né, porque eu sempre digo assim: "Gente, não adianta, tem muitas pessoas que às vezes vão por uma formação em terapia holística, "ai, é uma profissão para ganhar dinheiro", gente, não é. O dinheiro ele vem quando tu está alinhada com o teu propósito. Então é isso que eu ensino em toda a minha formação, né, porque tudo na nossa vida que tu faz, né, com amor, que tu te entrega, né, vai te dar retorno financeiro. Né, então não é um curso, né, que eu sempre digo, eu converso com a pessoa e vou sentindo, às vezes eu digo: "Acho que esse curso ainda não é para você, talvez vai para isso, isso, isso", ou a gente faz uns atendimentos individuais, a gente destrava um pouco, né, e depois a gente, né, vê se tu entra para a formação, né. Então é isso que eu Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Então, eu vou encerrando por aqui esse vídeo, né? Eu agradeço de coração, né, a cada um aqui presente, né? Lembre-se, né, que o mundo precisa da sua luz. Então, se permita, quanto mais pessoas despertam, mais cura, né, vem para o planeta, né? E te espero então, né, nessa formação, se assim você sentir. Essa turma nova, ela vai abrir em fevereiro de 2026. Então, se você sente esse chamado em seu coração, né, me chama no direct, me segue lá nas redes sociais, do Instagram, e a gente pode marcar uma reunião para conversar, tá bom? Agradeço de coração a presença de cada um aqui. Gratidão.